Graça e paz em nome de Jesus. Estamos iniciando mais um quarto de hora, 15 minutinhos de devocional, de uma palavra de oração, 15 minutos meditando na verdade da palavra de Deus. Nunca devemos esquecer que o Deus Todo-Poderoso governa este mundo. Ele não é um Deus ausente. Sua mão está sempre regulando os negócios humanos. Ele está sempre presente nos assuntos referentes ao tempo. Seus olhos observam, seus olhos examinam os filhos dos homens. Olha só o que o salmista declara no Salmos 11, versículo 4. Salmos 11, verso 4. O Senhor está no seu santo templo, o trono do Senhor está nos céus. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras provam os filhos dos homens. Ele governa o mundo assim como governa a igreja pela oração. Essa lição precisa ser enfatizada, repetida nos ouvidos dos homens dos tempos modernos e aplicada com força cumulativa na consciência dessa geração cujos olhos não enxergam as coisas espirituais, cujos ouvidos estão surdos para Deus. Nada é mais importante para Deus do que a oração ao lidar com a humanidade. Mas orar também é muito importante para o homem. Fracasso na oração é fracasso em todos os aspectos da vida. É uma falha de dever, serviço e progresso espiritual. Deus deve ajudar o homem por meio da oração. Portanto, aquele que não ora priva-se do auxílio de Deus e coloca Deus em uma posição em que não pode ajudar a ele. Se há amor para com Deus, o homem deve orar a ele. Fé e esperança, paciência e todas as belas e poderosas forças vitais da piedade estão secas e mortas sem uma vida de oração. A vida individual do cristão, sua salvação pessoal e os benefícios cristãos pessoais têm sua existência, seu florescer e a sua frutificação na oração. Tudo isso e muito mais pode ser dito sobre a necessidade de oração para a existência e a cultura da piedade no indivíduo. Mas a oração tem uma esfera mais ampla, um dever mais necessário, uma inspiração mais elevada. A oração interessa a Deus, cujos propósitos e planos são condicionados pela oração. Sua vontade e sua glória estão ligadas à oração. Os dias de esplendor e reconhecimento de Deus sempre foram os grandes dias de oração. Os grandes moveres de Deus neste mundo foram condicionados, continuados e moldados pela oração. Deus participava nesses grandes moveres à medida que os homens oravam. Oração presente, evidente, que controla e prevalece sempre trouxe a presença de Deus. O teste real e evidente da ação genuína de Deus é a predominância do espírito de oração. As forças mais poderosas de Deus sobrecarregam e impregnam um movimento quando as forças mais poderosas da oração estão presentes. A ação de Deus para libertar Israel do cativeiro egípcio teve a sua origem na oração. Desde o início, Deus e a raça humana estabeleceram a oração como uma das forças sobre a qual deveriam se basear as ações de Deus no mundo. A pedido de Ana por um filho, deu início, na verdade, a um grande mover de oração a Deus em Israel. Mulheres de oração, cujas orações, como as de Ana, podem dar à luz a homens de Deus como Samuel. Fazem mais pela igreja e pelo mundo do que todos os políticos da terra junto. Homens que nasceram da oração são os salvadores do Estado. Homens saturados de oração dão vida e ímpeto à igreja. Estando sob o controle de Deus, são salvadores e ajudadores da igreja, do Estado, da sua geração. Devemos crer que o registro divino dos fatos sobre oração e sobre Deus nos é dado de forma que sejamos constantemente lembrados de Deus e revigorados pela fé de Deus, que Deus mantém a sua igreja no mundo inteiro e que o propósito dele se cumprirá. Seus planos em relação à igreja serão realizados certa e inevitavelmente. Esse registro de Deus foi feito sem dúvida
para que sejamos profundamente impressionados com o fato de que as orações dos santos de Deus são um grande fator, um fator supremo na realização da obra de Deus com desembaraço e no tempo certo. Quando a igreja está em oração, a causa de Deus sempre floresce e seu reino na terra sempre triunfa. Quando a igreja falha na oração, a causa de Deus retrocede e males de todos os tipos prevalecem. Em outras palavras, Deus age por meio das orações do seu povo. E quando o povo falha com Deus nesse aspecto, o resultado é declínio e morte. É de acordo com os planos divinos que a prosperidade espiritual vem por meio do canal da oração. Os santos de oração são os agentes de Deus para realizarem sua obra salvadora e providencial na terra. Se seus agentes falham, negligenciando a oração, então a sua obra falha. Os agentes de oração do Altíssimo sempre são prenunciadores da prosperidade espiritual. Os homens da igreja de todos os tempos que presidiram a igreja de Deus tiveram um ministério de oração rico e pleno. Os líderes eclesiásticos que as escrituras revelam tiveram preeminência na oração. Eles podem ter sido notáveis na cultura, no intelecto e em todas as forças humanas ou naturais. Ou podem ter sido modestos em talentos físicos e dons naturais, mas mesmo assim, em cada um dos casos, a oração era a força poderosa na liderança. E foi assim porque Deus estava com eles e no que eles fizeram, pois a oração sempre nos leva de volta para Deus. Ela reconhece Deus e traz Deus para o mundo a fim de agir, salvar e abençoar. Os agentes mais eficientes em propagar o conhecimento de Deus, em executar sua obra sobre a terra e em posicionar-se com quebra-mar contra as ondas do mal foram líderes de oração na igreja. Deus depende deles, emprega-os em seu serviço e os abençoa. A oração não pode ser retirada como se fosse uma força secundária nesse mundo. Agir desse modo seria o mesmo que Deus deixar de se mover. É tornar Deus secundário. O ministério da oração é uma força envolvente. Ela deve ser assim para ser de fato uma força. A oração é o reconhecimento da necessidade de Deus e o chamado por seu auxílio para suprir essa necessidade. O lugar e o valor da oração são o lugar e o valor de Deus. Dar o segundo lugar à oração é tornar Deus secundário nas questões da vida. Substituir a oração por outras forças é afastar Deus e materializar todo o processo. A oração é uma necessidade absoluta para dar continuidade à obra de Deus. Deus fez que fosse assim. Esse deve ter sido o motivo principal porque na igreja primitiva, quando houve a reclamação de que as viúvas de certos cristãos haviam sido negligenciadas na administração diária dos benefícios da igreja, os 12 reuniram todos os discípulos e lhes disseram para procurar 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, conforme nos diz Atos capítulo 6. Que seriam apontados para aquele serviço de natureza social, acrescentando essa importante declaração: e nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Eles com certeza perceberam que o sucesso da palavra e o progresso da igreja primitiva dependiam preeminentemente de se dedicarem à oração. Deus podia agir eficazmente por meio deles à medida que eles se dedicavam plenamente à oração. Os apóstolos eram tão dependentes da oração quanto as outras pessoas. O serviço sagrado, as atitudes da igreja pode nos envolver e absorver a tal ponto que nos impeçam de orar. E quando esse é o caso, sempre se seguem resultados danosos. É melhor fazer o trabalho padrão do que permitir que a oração seja negligenciada. Seja lá o que afete a intensidade da nossa oração, afeta também o valor do serviço que prestamos, ocupados demais para orar. Não é apenas o princípio do retrocesso, mas a ruína até o serviço que já foi feito. Nada é bem feito sem oração, pelo simples motivo de que deixa Deus fora do assunto.
É fácil ser seduzido pelo bom às custas de negligenciar o melhor, até que tanto o bom quanto o melhor perecem. Com a facilidade, muitos homens, líderes em Sião, são conduzidos pelos traiçoeiros enganos de Satanás para interromper a oração, tendo em vista os interesses das tarefas. Como é fácil negligenciar a oração ou abreviá-la simplesmente pelo argumento de que temos serviço da igreja para realizar. Satanás já nos desarmou com eficácia quando consegue nos manter ocupados demais, fazendo as coisas para parar de orar. E nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra, foram que os apóstolos decidiram em Atos capítulo 6, versículo 4. A versão revista e atualizada nos diz: e nos consagraremos à oração. A implicação da palavra empregada aqui significa ser forte, fiel, dedicado, mantê-la com cuidado constante, fazer dela uma ocupação diária. Encontramos essa mesma palavra quando Paulo vai escrever aos irmãos de Roma, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Ele também, quando vai escrever aos irmãos de Colosso, em Colossenses capítulo 4, também versículo 12, nos diz assim: saúda-vos Epáfros, que é dos vossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda vontade de Deus. Em cujos textos é traduzido por perseveraremos na oração, batalhando em oração, perseverando em oração continuamente. Não desista, não desanime, não esmureça, persevere clamando. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Pai de amor e Deus bendito, perdoa, Senhor, a nossa negligência, perdoa a nossa falta, perdoa, Senhor, os nossos pecados, falhas, fraquezas, pensamentos, intenções, iniquidades e transgressões. Clamamos, ó Pai, perdoa-nos, ó Pai, e aviva-nos, que o Teu Espírito nos ajude a ter essa prática de oração, a colocar em prática essa mensagem de oração, que a cada dia possamos ser guiados e coordenados pelo Teu Espírito através da oração, Senhor. Ajuda-nos, renova-nos, fortalece-nos, ó Pai, dando-nos sabedoria, dando-nos graça, dando-nos entendimento, dando-nos revelação na Tua palavra, ministrando aos nossos corações a Tua verdade. Purifica-nos, santifica-nos na verdade. A Tua palavra é a verdade. Fala em cada vida, em cada coração, dá direção, estratégia. E repreendemos, ó Pai, todo desânimo, todo desgaste, todo cansaço, toda fadiga espiritual. Repreendemos no nome de Jesus toda negligência. E clamamos, ó Pai, que a cada dia possamos estar firmados olhando para Jesus, autor e consumador da fé, e que nunca venhamos esmurecer, mas que possamos a cada dia ter a nossa disciplina e o nosso comprometimento com o Senhor, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Coloque aqui os seus pedidos de oração, também os seus testemunhos, o que Deus tem feito através dessas devocionais. E olha, não está conseguindo fazer os 15 minutos de oração? Divide em 3 períodos, 5 minutinhos de manhã, 5 à tarde, 5 à noite, mas não deixe de orar. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. E olha, se você perdeu alguma devocional, começa lá de novo, desde a devocional 1, vai assistindo, faz uma marca, coloca aí um amém para saber qual você já ouviu, qual você não ouviu, compartilha com outras pessoas. Você pode encontrar todas as nossas devocionais no youtube.com/torreforte, aí você clica em vídeos, lá você vai ter todas as devocionais e mensagens gravadas, ou também na fanpage do facebook.com/Rede Global de Intercessores, Rede Global de Intercessores, ou no meu blog, www.mentoriadospara-mentoriar.com, sem o BR. Bom, Deus abençoe, até a próxima em nome de Jesus.